Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise exegética detalhada. Hoje, a gente vai mergulhar no que dá para chamar tranquilamente de uma verdadeira história de detetive teológica. É fascinante demais perceber como textos antigos podem, num primeiro momento, parecer que têm contradições impossíveis de resolver, mas que, quando a gente olha de perto, com cuidado, revelam uma profundidade de explodir a cabeça. Vamos explorar um dos mistérios mais intrigantes do Novo Testamento, a grande questão do batismo. Como é que a gente consegue conciliar aquelas fórmulas diferentes e as várias compreensões apresentadas nos evangelhos, lá na história da igreja primitiva e nas cartas apostólicas? Vamos descobrir juntos como essas peças, que parecem totalmente soltas, formam um mosaico perfeito. Bom, vamos direto ao ponto e analisar esse contraste que grita aos olhos. O que é realmente interessante aqui é o baita conflito bíblico que fica evidente. De um lado, a gente tem as palavras explícitas do próprio Jesus, lá no Evangelho de Mateus capítulo 28, dando uma instrução claríssima para os discípulos batizarem usando uma fórmula trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Mas aí, quando a gente vira a página e vai analisar a prática real dos primeiros apóstolos, que está registrada no livro de Atos, a história muda. Lá, a fórmula é estritamente cristocêntrica. Os crentes são batizados apenas em nome de Jesus. E aí fica a pergunta: como explicar essa diferença brutal entre a instrução direta de Cristo e a execução prática dos seus seguidores mais íntimos? Será que rolou um mal-entendido ou tem algo muito mais profundo acontecendo nos bastidores? Parte 1. A teologia de Paulo, a chave hermenêutica. O primeiro passo para entender a visão do apóstolo Paulo, que é a figura-chave para desvendar todo esse mistério, é redefinir o que de fato está acontecendo na água. E isso ilustra muito bem a fundação da nossa análise. Veja bem, o batismo não pode ser encarado apenas como um mero rito de iniciação, como a gente poderia achar lendo Atos de forma superficial. E também não é só uma fórmula litúrgica mágica repetida de Mateus. Ele é, na verdade, uma união mística e jurídica com Cristo. É o momento exato de uma transferência colossal de domínio. A gente está falando da saída literal do império das trevas e a inserção direta lá dentro do corpo de Cristo. É uma mudança de status legal e espiritual no universo inteiro. Parte 2. Morte e nova identidade. Seguindo as pistas nas epístolas. A nossa primeira pista valiosa está lá em Romanos. Essa é uma citação poderosíssima. Repare que o foco principal não está nas palavras que o líder religioso fala ali em cima da água, mas sim no evento dramático que acontece debaixo d'água. A metáfora central do batismo é o sepultamento. O texto deixa claríssimo que o batismo é um mergulho na historicidade da salvação. Ninguém, absolutamente ninguém, é batizado em nomes abstratos ou em conceitos filosóficos. O batismo é a união com uma pessoa bem específica, que historicamente morreu e ressuscitou. E bom, se o batismo é na sua essência a união com a morte de alguém, logicamente esse alguém só pode ser o Filho, Jesus Cristo. Isso nos leva a perceber como essa união transforma completamente a realidade humana, exatamente como o texto de Gálatas revela. O nome de Jesus atua como uma espécie de veste espiritual que simplesmente detona todas as barreiras e distinções sociais. Judeus e gregos, escravos e livres, está todo mundo unido. E por que isso acontece? O ponto crucial é que todos recebem exatamente a mesma etiqueta de propriedade, e essa etiqueta diz Cristo. O nome de Jesus, então, não é só um som que a gente pronuncia, é uma marca de pertencimento que confere uma identidade totalmente nova e zerada. O crente passa a ser propriedade exclusiva de Cristo. Parte 3. A plenitude e o Espírito. Resolvendo a tensão trinitária. Agora a coisa fica realmente emocionante. Ao analisar a afirmação que Paulo faz em Colossenses, a gente percebe que esse é, possivelmente, o texto que melhor resolve aquela tensão inicial da nossa análise. O apóstolo ensina que toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Toda a plenitude, ou seja, o Pai e o Espírito residem em Cristo. Então a lógica aqui é avassaladora. Ao invocar o nome de Jesus no batismo, a pessoa está, por extensão automática, sendo submetida a tudo o que Deus é. É por isso que dá para afirmar com toda certeza que batizar em nome de Jesus é, na verdade, batizar na face visível da Trindade invisível. Não tem exclusão nenhuma da Trindade, o que tem é a concentração absoluta dela na pessoa do Filho. Mas e aí, como isso funciona na prática, nessa operação conjunta? A gente consegue ver isso muito bem estruturado lá em 1 Coríntios 12, que escancara a verdadeira dinâmica da coisa. Passo 1. O Espírito Santo é o agente invisível. É ele quem efetivamente pega a pessoa, batiza e une ao corpo.
Passo 2, o nome de Jesus entra como a etiqueta, aquela marca de identificação e propriedade que a gente falou. Passo 3, o resultado final de tudo isso é que o pai recebe de braços abertos um novo filho. Olha que harmonia linda! Isso valida perfeitamente a ordem lá de Mateus 28. O batismo em nome de Jesus só tem eficácia justamente porque é o Espírito Santo quem opera essa união, levando o novo crente direto para a comunhão com o Pai. Não existe conflito nenhum, o que existe é uma sinergia divina simplesmente perfeita. Parte 4. A síntese teológica. O quadro final. Agora, vamos organizar perfeitamente essas três perspectivas que acabamos de analisar. Fica muito claro que cada uma tem uma função bem específica e que se complementa. Lá em cima temos Mateus atuando como o grande mapa teológico. Ele mostra a origem de tudo e o destino supremo, a comunhão plena com a Trindade. No meio, o livro de Atos entra para mostrar a execução prática. O nome de Jesus é literalmente a porta de entrada, a autoridade imediata que precisa ser usada no rito. E fechando o quadro, temos Paulo revelando a realidade espiritual dos bastidores, o que realmente acontece no invisível. É aquele efeito transformador de morrer para o pecado e ressurgir como uma nova criatura. Quando a gente olha tudo sob a ótica paulina da união com Cristo, aquele aparente contraste entre Mateus e Atos evapora, simplesmente se dissolve. E para consolidar de vez essa realidade espiritual enorme, preste atenção neste número impressionante. 160. Essa é, aproximadamente, a quantidade de vezes que a expressão em Cristo aparece nas cartas de Paulo para definir o status de quem crê. 160 vezes. O batismo em nome de Jesus não é, de jeito nenhum, uma fórmula mágica que veio para substituir ou anular a Trindade. Muito pelo contrário, ele é a prova cabal de que a pessoa agora pertence legalmente ao herdeiro. E a regra divina é muito clara. Pertencer legalmente ao herdeiro garante de forma imediata e totalmente automática a comunhão total com o Pai e a selagem absoluta pelo Espírito. O que começou parecendo uma enorme contradição de fórmulas acabou se revelando como um mapa profundo e maravilhoso sobre a própria natureza da salvação. E isso nos deixa com uma reflexão final muito importante. Quando a gente compreende de verdade que não há separação e que o mergulho na morte e na ressurreição do Filho nos envolve por inteiro na plenitude do Pai e do Espírito, a nossa perspectiva sobre identidade espiritual precisa mudar radicalmente. Afinal, se pertencer ao nome de Jesus já nos une a toda a Trindade, qual é de fato a profundidade inesgotável da nossa nova identidade? É uma realidade teológica transformadora para se carregar e refletir. Esperamos que esta nossa análise tenha ajudado a clarear as ideias e a aprofundar esse mistério fascinante. Até o nosso próximo encontro.